Glória a Deus. Amém? Você está preparado agora? Amém. Aleluia, aleluia. Então, Romanos capítulo 8, verso 18. Você veio para ouvir a palavra de Deus? Amém. Então você não vai sair daqui, em nome de Jesus, sem essa palavra. Aleluia. Romanos capítulo 8, verso 18, o apóstolo Paulo está dando instruções da parte de Deus à igreja que estava em Roma. E no versículo 18 diz: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos desse tempo presente não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada em nós. Aleluia. Eu vou ler de novo esse versículo. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos desse tempo presente não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada em nós. Aleluia. Versículo 19. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos e a redenção do nosso corpo. Porque na esperança fomos salvos. Aleluia. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como o espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Amém? Glória a Deus, aleluia. O versículo 18, irmãos, nos chama muita atenção e diz que os sofrimentos desse tempo presente não podem se comparar com a glória que há de ser revelada em nós, ou que há de ser, em nós há de ser revelada. Sabe, irmãos, nós estamos vivendo um tempo em que existem pressões, mas quando a pressão vir, ela vai espremer você e de você vai sair o que tiver dentro. Se você estiver cheio da palavra, é palavra que vai sair de dentro de você. Se você estiver cheio de outras coisas, é outras coisas que vai sair de dentro de você. Então, quando a pressão vier, o que sair da tua boca, você tem que ver, então, do que você está cheio. Amém? Aleluia. Mas aqui está uma igreja cheia da palavra. Fala assim: eu sou cheio da palavra. Aleluia. Amém. Sabe, irmãos, aleluia, as aflições, irmãos, o próprio Jesus falou assim: no mundo tereis aflições. Jesus não prometeu um mar de rosas, ele falou: no mundo tereis aflições enquanto estiverem aqui. Mas estejam animados no meio dela. Amém? No meio dela, irmãos, estejam animados, mas tem muita gente que só quer se animar fora dela, né? E às vezes demora mais tempo dentro dela, porque está esperando ela passar para depois se animar. A fé se anima antes. A fé se agradece, né? Antes. Amém? Então, ou seja, se você está pedindo ou está buscando algo do Senhor e está falando assim: quando eu alcançar aquilo eu vou testemunhar, então você talvez está sendo chamado nessa noite para agir mais em fé. Porque a fé não espera acontecer para agradecer. A fé agradece antes de você ver. Ah, eu não vi nada ainda, mas eu sei, já é meu. Já está feito o negócio, Pai, eu te agradeço, eu te louvo, já estou dançando aqui, eu já estou fazendo festa, porque eu sou da fé. Aleluia. Amém? Não espere você ver, irmãos. Os olhos precisam ver. Então, se os olhos precisam ver, você é Tomé, você não é crente. Ai, Senhor. Vamos lá. Mas você é crente, irmãos. Amém. E quem é crente é feliz, viu? Um coração alegre formoseia o rosto. Então, avisa para o teu rosto aí se não tiver formoso, né? Não tiver sorrindo. Aleluia. Aleluia. Então, queridos, nós precisamos cada vez mais nos encher dessa palavra poderosa. E se eu estou cheio da palavra, logo eu sou cheio de fé. Porque a Bíblia diz lá em Romanos, capítulo 10, verso 17, que a fé vem por ouvir e o ouvir da palavra de Deus. A fé não vem por você ouvir contos de carochinha. A fé não vem por você ouvir historinhas, testemunhos.
né? Ibope para o diabo. Não, a fé vem por você ouvir a palavra de Deus. Se você ouve a palavra de Deus, fé é acrescentada, é gerada, é acrescentada, é aumentada em teu coração. Mas se você não ouve a palavra de Deus, aleluia. Amém? Versículo 28 agora. Vamos pular um pouquinho aqui. Um versículo bem conhecido, né? Pena que as pessoas conhecem só a parte A do versículo, não conhecem a parte B, né? Versículo 28. Vamos lá. Todos acharam aí? Não precisa nem folhear, né, irmãos? Sabemos que todas as coisas... Repita comigo, todas. É maravilhoso, né, irmãos? Fala a verdade, todas é maravilhoso. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Quem ama a Deus aí? Você ama a Deus? Oh, aleluia, que bênção, aleluia, glória a Deus. Agora o versículo não para por aí. Tem muita gente querendo que todas as coisas cooperem para o seu bem, né? Mas existe uma condição, existe uma vírgula e uma continuação do versículo que diz assim: daqueles que são chamados segundo o seu propósito, ou daqueles que vivem segundo o seu propósito. Porque logo, irmãos, se eu amo a Deus, eu cumpro os seus mandamentos. Logo, se eu amo a Deus, irmãos, aleluia, eu vivo sim segundo os propósitos de Deus. Logo, se eu vivo segundo os propósitos de Deus, então eu tenho a garantia de que as coisas que vão acontecer é para o meu bem. Agora, se eu não estou nem aí, eu até amo a Deus. Irmãos, tem muita gente que ama o Senhor, que ama a Deus, né? Você pode perguntar, às vezes, irmãos, para várias pessoas na rua: não, eu amo Deus, Deus é Pai, eu também sou filho de Deus, né? Diz que ama Deus. E de fato, irmãos, muitas vezes as pessoas, elas têm um carinho muito enorme por Deus, porque nós sabemos que o amor, ele precisa ser demonstrado, e às vezes não é só você falar da boca para fora que ama, você tem que demonstrar o amor, né? Tem muita gente falando que ama, mas as atitudes não demonstram esse amor. Mas sabe, irmãos, se nós amamos a Deus de verdade, logo nós cumprimos os seus mandamentos, ou vivemos a palavra e vivemos segundo o propósito de Deus. Quantos creem que o propósito de Deus é bom, perfeito e agradável ao nosso respeito? Você acha que dentro do propósito de Deus vai haver alguma coisa que seja para o teu mal? Pronto. Então, se você ama o Senhor, se você vive conforme o propósito dEle, a palavra dEle, irmãos, os planos dEle a teu respeito, todas as coisas vão cooperar para o teu bem. Agora, se eu até amo o Senhor, mas eu ando meio fora do propósito, né? Eu ando meio desviado do propósito, ando meio assim, meio distante do propósito. Aí, meu irmão, aí pode ser que nem todas as coisas cooperem para o teu bem. Sabe por quê? Porque aí vai entrar a questão da semeadura. Ou seja, se eu estou fora do propósito de Deus, logo minha semeadura é errada. Logo, as sementes que eu estou lançando está fora da vontade de Deus, ou do propósito de Deus. E o bom, perfeito e agradável plano e propósito de Deus é bom para mim, não é verdade? Ele sabe, Ele é meu Criador, né? Sabe, irmãos, nós sabemos que, por exemplo, Deus é o Criador. Não tem ninguém que possa conhecer você mais do que o Criador, aquele que te criou. Amém? Então, irmãos, é importante nós entendermos isso, que é necessário, sim, que nós, para que todas as coisas cooperem para o nosso bem, nós logo vivamos o segundo o propósito de Deus. Aleluia. Mas tem muita gente querendo viver segundo o seu próprio propósito, né? Aí o que vai acontecer? Talvez as coisas que venham não vai ser muito boas, né? Eu planto limão e quero colher logo maçã, mas não tem jeito não, você vai ter que comer limão se você plantar limão. É a lei da semeadura, não é verdade? Mas eu tenho a garantia de que se eu estou cheio da palavra, eu vou lançar palavra. Se eu estou cheio da palavra, estou cheio do Espírito Santo, logo eu sou guiado pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo de Deus não vai me guiar a algo ruim, a algo errado. Amém? Ele vai me guiar segundo o propósito de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Você está animado aí?
Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Então não basta apenas amar a Deus, nós temos que amar a Deus, mas também obedecer a Deus. Né? Amar e obedecer os seus mandamentos. Aleluia. Não tem, irmãos, não tem como. Aleluia. Amém. A Bíblia diz assim, irmãos, porque sabe, você tem que ver que muitas vezes, até a Bíblia inclusive fala sobre uma fé fingida. Existe uma fé que pode ser fingida. E nisso, irmãos, nós podemos aprender que muitas vezes, de que forma ela é expressa? Quando ela só expressa em palavras, mas não em atitudes. Às vezes a palavra, ela lança algo que aparentemente até é correto, mas as intenções são erradas, as motivações são erradas, o propósito está errado do coração. Então você pode até estar fazendo aquilo que é certo, com a intenção ou o propósito errado. E isso não agrada a Deus. Não é o plano perfeito de Deus para você. Ou você pode também estar fazendo aquilo que é errado, até com uma intenção certa, mas nenhum e nem outro é bom. O bom é você estar fazendo o que é certo com o propósito certo. E eu vou alcançar isso como? Me enchendo, irmãos, da palavra de Deus, do que Deus diz a meu respeito. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Você vai cooperando comigo aí, vai dando tudo certo, né, irmãos? Aleluia. Aí a pessoa diz assim, eu amo a Deus, glória a Deus e aleluia, venho aqui, vou lançar uma oferta de amor, meu dízimo de amor, né? Oferta de amor, de gratidão ao Senhor, aleluia, sai até dançando, mas não suporta olhar para o irmão do lado. A Bíblia diz que essa pessoa é mentirosa. E a Bíblia diz ainda mais que o mentiroso não herdará. Irmãos, eu até tento às vezes, mas eu vou manter a palavra. A Bíblia diz que eu não posso dizer que eu amo a Deus e odeio meu irmão. Se eu não posso conviver com meu irmão nessa terra, irmãos, cuidado. Como é que vão conviver a eternidade inteira junto no céu? Isso é um perigo, né? Sabe por quê, irmãos? Porque a promessa, ela é para aqueles que cumprem. Aqueles que vivem, aqueles que amam o Senhor. Aleluia. Então eu não posso dizer que amo a Deus e odeio meu irmão. Eu tenho que amar também. A Bíblia diz, então você deve amar o teu irmão. E Jesus falou muito sobre isso, não é verdade, irmãos? Então agora eu preciso amar e as minhas atitudes precisam ser o resultado desse amor. Amém? Nós já ministramos aqui, já falamos que o amor precisa necessariamente ser demonstrado. Se não houver demonstração, então que amor é esse, né? Não é verdade? Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus. Abra comigo em Romanos então 12, verso 1. Alguns capítulos a mais. Você pode ir procurando e dando glória a Deus, irmão, não tem problema não. Aleluia. Romanos capítulo 12, verso 1 diz assim, o título, né? Gostei desse negócio. O título diz, a nova vida. A nova vida. Eu até tinha uma vida passada, mas é passado. 2 Coríntios 5,17 diz que eis que tudo se fez novo. Aquele que está em Cristo é uma nova criação, uma nova vida. Eis que o passado ficou. Eis que tudo se fez novo. Aleluia. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Ou seja, em outra versão, espiritual. Então quer dizer que quando eu apresento o meu corpo como um sacrifício vivo, é também um culto espiritual ao Senhor? Muitas vezes o seu corpinho não vai querer sair de casa para vir para a igreja, ouvir a palavra de Deus. Mas aí você se ergue no espírito, irmãos, e você pega o seu corpinho, né? E leva ele para a igreja, porque não é ele que se manda, é você que se manda, e você é espírito. Nós somos espírito, temos uma alma e habitamos no corpo. O corpo é a habitação, o corpo vem por último, irmãos. Não coloque o corpo em primeiro lugar. Se você colocar o corpo em primeiro, irmãos, não espere
a parte espiritual em primeiro. Amém? Você percebeu o que está dizendo aqui? Que quando eu apresento o meu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, é um culto espiritual? Aleluia. Sabe por quê, irmãos? Porque vai ser um resultado daquilo que eu sou como espírito e de uma mente renovada pela palavra, que é a alma. Amém? Mas vamos continuar, diz assim no versículo 2: e não vos conformeis com este século. Em outra versão diz, e não vos amoldeis. Olha só, irmãos, olhe para cá agora. Você sabe a forma do pão, né? Ou a forma do bolo? Quando você coloca a massa lá, a massa, o bolo ou o pão vai ter a forma daquela forma, né? O formato, né? Então, se for uma forma triângulo, aquele bolo vai sair um triângulo. Se for uma forma redonda, vai ser redonda. Se for pão de panela, vai sair redondo. Eu lembrei agora dos pães da irmã Vera, né? Então, aqui está dizendo o seguinte, que nós não devemos nos conformar ou tomar a forma deste mundo, irmãos. Mas nós devemos ser transformados pela renovação da nossa mente, para que só então experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Tem muita gente querendo conhecer a vontade de Deus, viver a vontade de Deus, mas está conformado com o mundo e não com Deus ou com a palavra. Conformado com a sociedade, conformado com este século, com esse sistema. Irmãos, você foi chamado para moldar o mundo e não o mundo a moldar você. Amém? Aleluia. Se te chamarem de quadrado, então fala assim, então você tem que ficar quadrado também. Só estou brincando, irmãos, foi só uma... Amém? E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da mente, ou a renovação da alma. Alma é mente, transformai-vos pela renovação. Então isso significa que eu só sou transformado por Deus quando eu tenho a minha mente renovada com a palavra. Não tem como, irmãos, uma pessoa ser liberta, transformada por Deus, se ela não for renovada com a palavra de Deus. Jesus falou lá em João 8,32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Irmãos, é a palavra que liberta. Se eu não me expor à palavra, eu não cresço em fé. Se eu não cresço em fé, eu não sou espiritual, eu não estou sendo transformado, irmãos. Amém? Mas quando eu realmente, irmãos, eu renovo a minha mente. Por que renovar a mente, né? Porque assim, quando nós nascemos de novo, inclusive Jesus fala também lá em João capítulo 3 sobre o novo nascimento, quando ele está conversando e falando com Nicodemos, que era um dos principais, né? Um doutor da lei. E ele fala sobre o novo nascimento. Quando nós nascemos de novo, amém? O nosso espírito foi criado novo, nova criação. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo, certo? Mas a mente e o corpo permanecem o mesmo. Ou tem alguém aqui que, né? Não, por exemplo, no meu caso, né? Eu continuo o mesmo, irmão, né? Vou deixar assim. Não vou falar. Então, queridos, assim, o que acontece, irmãos? Quando eu sou criado no Espírito novo, eu sou nova criação, eu não sou reformado, eu sou novo. Existe algo que talvez até a intenção era boa, mas a Bíblia diz sobre um novo nascimento, não uma reforma. Amém? Um gerado de novo. Eu fui gerado de novo, irmãos. Eu nasci de novo. Você nasceu de novo? Então, no espírito é novinho. Fala assim, o meu espírito é novinho. Glória a Deus. Mas a mente, ou seja, a alma, ela precisa necessariamente ser renovada com a palavra de Deus. Se eu não renovar a alma, ou seja, né, se eu não encher a minha mente com a palavra de Deus, logo as palavras que sairão da minha boca não serão a palavra de Deus. Aleluia.
Então eu preciso encher, irmãos, então eu vou renovar. De que forma? Aquilo que era velho eu lanço fora e eu trago a palavra. Aquilo que era velho eu lanço fora e eu trago a palavra, me encho da palavra. E aí, quando estou cheio da palavra, quando vira a situação, é a palavra que vai sair da minha boca. E a palavra tem poder de gerar vida ou morte. Então, se eu tenho a palavra de Deus, eu estou gerando vida. Agora, se eu não tenho a palavra de Deus, eu estou gerando morte. Porque essa é a natureza da carne. Aí então o que acontece? Um espírito novo, uma mente renovada, logo vai transformar e também renovar e vai influenciar o nosso corpo. O apóstolo Paulo fala que, ele fala assim, ó, eu subjugo o meu corpo à escravidão. Eu esmurro o meu corpo, o apóstolo Paulo fala. Por que ele está falando isso? Ele está falando assim, olha, sou eu que mando e não o meu corpo. O meu corpo não quer ouvir a palavra, o meu corpo não quer ir para a igreja, o meu corpo não quer saber das coisas espirituais, mas eu sou o espírito, logo eu subjugo meu corpo àquilo que eu quero. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Por isso que também se enquadra aqui quanto ao corpo ser um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto espiritual. Aleluia. Amém? Quando você está fortalecido espiritualmente, logo o teu corpo vai andar em linha com aquilo que você é. Quanto mais fortalecido espiritualmente você tiver, irmãos, mais você vai viver a palavra em todas as situações, né? Amém? Aleluia. Você está sendo abençoado aí? Mas olha que promessa interessante, irmãos. Aqui diz o seguinte, que eu só vou receber ou experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus se eu tiver a minha mente renovada com a palavra. O profeta Oséias, ele falava já isso, né? O meu povo, ele profetizava, o meu povo é destruído porque lhe falta conhecimento. Interessante, ele não falou o meu povo é destruído porque falta oração, porque falta jejum, não que isso seja errado, né? Jesus também não falou assim, olha, que a libertação viria por orar ou por jejuar. Jesus falou, e conhecereis a verdade vos libertará. O conhecimento é que transforma vidas. Por isso que todo culto aqui nesse lugar é um culto de libertação. Amém? Eu era um homenzinho torto. Morava numa casinha torta. Mas um dia esse homenzinho torto, a Bíblia encontrou, logo Jesus o transformou. Aleluia! Amém? Porque, irmãos, é a palavra que transforma. Aleluia! Glória a Deus, Senhor. Vai falando, Senhor, vai falando. Aleluia! Vai falando. Oh, aleluia! Aleluia! Quantos aqui querem experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Aleluia. Sabe, irmãos, tem muita gente falando assim, por exemplo, quando quando lhe é sugerido alguma coisa, por exemplo, aí a pessoa já tem um hábito de falar assim, ó, se for da vontade de Deus, eu irei. Se for da vontade de Deus, logo farei. Né? Amém, glória a Deus. Mas sabe, irmãos, que nós somos chamados hoje para um novo tempo e para nós estarmos à frente disso? Sabe por quê? Porque hoje nós temos condições de saber qual é a vontade de Deus. Logo, se eu sei qual é a vontade de Deus, quando a circunstância vir contra a minha vida, né? Quando eu se deparar com a circunstância, eu logo vou saber qual é a vontade de Deus. E se eu sei qual é a vontade de Deus, aí eu estou dentro do propósito dele. Aí não tem erro, não. Ô irmão, vamos na igreja? Ou não, vamos orar? Se for da vontade de Deus. Vamos jejuar? Se for da vontade de Deus, né? Vamos se consagrar? Não, se for da vontade de Deus. Não tem cabimento eu fazer essa afirmação dentro dessas verdades que nós já sabemos que são práticas, que a gente sabe que é a vontade de Deus. Não é verdade? Mas às vezes essa mesma aplicação também serve em outras áreas da nossa vida. Aleluia. Vão evangelizar? Se for da vontade de Deus. Será que não vai ser da vontade de Deus que você evangelize? Não precisa eu falar isso. Então, uma vez que eu conheço a vontade de Deus, a palavra de Deus, logo eu sei qual é a vontade. Se eu ando na vontade de Deus, logo eu estou seguindo no propósito dele. Aleluia. E nada pode segurar você. Nada pode segurar você.
Aleluia. Glória a Deus. É boa, a vontade de Deus, ela é boa, ela é agradável e é perfeita. Mas tem algumas pessoas que estão fazendo assim, que seja feita a minha vontade. Né? A gente assim, que seja feita a minha vontade aqui em Frederico, como também lá em outra cidade. Que seja feita a minha vontade. Queridos, que seja feita a vontade de Deus na tua vida. Amém? Agora, se a tua vontade estiver alinhada com a vontade de Deus, aí então, vamos lá. Abra comigo em João capítulo 15. João capítulo 15, verso 7. Você volta um pouquinho. Aleluia. Aleluia. Quantos filhos temos aqui? Ixi, teve gente que não falou nada aí, né? Vou perguntar de novo. Quantos filhos temos aqui? Opa, melhorou. Aleluia. Eu falei João capítulo 15. Eu vou ler desde o versículo 1, amém? Vocês sabem que eu não resisto a um contexto, né? Vocês já estão acostumados, né? Aleluia. Glória a Deus. João capítulo 15, verso 1 diz: Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo o que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Quantos estão aí em Deus, aí na videira? E você está frutificando? Não precisa responder, talvez. A Bíblia está falando que se você estiver frutificando, você será limpo para que frutifique muito mais. Agora, se você não estiver frutificando, eu vou convidar você a começar a frutificar. Você esperou outra coisa, né? Você esperou outra coisa. Mas eu vou falar para você, vou orientar você a frutificar cada vez mais, porque pelo fruto conhecereis a árvore. Tem muito papagaio gospel, né? Fala. Ele já decorou já, né? Decorou tudo, decorou frase gospel, decorou tudo, né? Mas o exemplo de vida, irmãos, de caráter, de prática da palavra, aí tem aquela expressão que diz: as tuas atitudes falam tão alto que eu não consigo ouvir aquilo que tu está falando. Você entendeu? As tuas atitudes falam tão alto, estão berrando, estão gritando tanto na minha frente que eu não consigo ouvir o que você está falando. É uma verdade, não é, irmãos? Então, irmãos, pelo fruto conhecereis a árvore. Se você tem uma vida íntegra, uma vida alinhada com a palavra, uma vida que frutifica no Senhor, o fruto do Espírito, não o fruto da carne, né? Ou seja, as obras da carne, né? Se você frutifica o fruto do Espírito, irmãos, logo você é conhecido. Amém? Nós estamos no versículo 1 ainda. Em 2, né? Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta. E todo o que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Você já percebeu que a árvore dá fruto para outra pessoa comer? Não é verdade? O fruto é para outra pessoa. Então, queridos, o fruto que você produz é para outra pessoa. O fruto que a outra pessoa produz é para você. Por isso que precisamos um dos outros, por isso que somos membros de um corpo. Cada um é diferente um do outro. Cada um recebeu os dons espirituais diferentes. Aleluia. Eu não tenho o dom que talvez você tenha. E você talvez não tenha o dom que eu tenho. Então eu te sirvo com o dom que eu tenho e você me serve com o dom que você tem. Amém? Isso é a multiforme graça de Deus em operação. Vamos lá então, versículo 3. Vós já estáis limpos pela palavra, aleluia. Você já está limpo pela palavra, amém?
Se você ouve a palavra de Deus e pratica, você está limpo, porque a palavra purifica, a água limpa. Vós estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim. Irmão, se Jesus está falando permanecer em mim, é porque tem algumas pessoas que até estão ouvindo a palavra, mas às vezes não permanecem, né? Senão ele não falaria, né? Permanecer em mim. Inclusive ele está falando que tem gente que está, tem ramo que está nele, mas não está dando fruto, né? Você percebeu? Permanecer em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto por si mesmo, se não permanecer na videira? Assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Amém? Nós falamos aqui, se pegar uma árvore, diz uma árvore frutífera aqui, famosa. Uma carambola? Uma jabuticaba? Uma laranjeira? Uma vergamoteira? Lá eu conheço por tangerina. Então, deixa eu falar. Se pegar aquele pé de fruta muito carregado, mas você vai pegar e vai cortar um galho dele grande, que está cheio de fruto, certo? Até tem fruto e tal, mas vamos supor que você corta aquele galho ali. Quando você cortar ele, que você desliga ele da árvore, o que acontece? Morre. Por que ele morre? Porque ele não está mais ligado? Amém? Assim é o membro fora do corpo. O braço, se cortar, ele morre. Nós somos igreja juntos, não sozinho. Esse negócio aí, a pessoa pega e sai por aí. Eu não preciso mais ir para a igreja, porque eu sou a igreja. Está errado. Porque a igreja é o corpo. Amém? É o corpo. A igreja somos nós, no plural. Não, a igreja é uma pessoa, um membro fora do corpo. Não, a igreja é o corpo de Cristo. Aleluia. Você é corpo junto. Tu imagina se esse meu braço esquerdo aqui não suportasse conviver com o meu braço direito. Né? Né? Brigando aqui um com o outro aqui, um querendo arrancar o outro do corpo, né? Não tem como, irmãos. Você foi criado para ser ajustado como uma engrenagem no corpo de Cristo. Vai te acostumando, não adianta lutar contra, irmãos. Você precisa avançar, você precisa fluir com o rio de Deus, irmãos, na sua vida. Aleluia. Glória a Deus. Versículo 5. Eu sou a videira, vós os ramos, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Sem Jesus nada podemos fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará, e o acompanham, lançam no fogo e o queimam. Agora olha só o versículo 7, irmãos. Você está comigo? Aleluia. Se permanecerdes em mim. Esse se é uma condição. Né? Se você permanecer é uma coisa. Se você não permanecer é outra coisa já. Né? Se você, se permanecerdes em mim, vírgula, e as minhas palavras permanecerem em vós, vírgula de novo, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Quantos estão aí em Jesus? Mas ele diz assim, se vocês permanecerdes em mim, e não somente, tem muita gente que está em Jesus, mas as palavras dele não estão na pessoa, né? Aí está o problema. Aí está o problema, irmãos. Muitas pessoas estão em Jesus, mas as palavras dele não estão, é o que está dizendo ali. Né? Se vocês permanecerdes em mim, vírgula, e as minhas palavras estiverdes em vós, aí sim pedireis o que quiserdes e vos será feito. Tem muita gente querendo pedir o que quiser e que aconteça, mas não tem as palavras. E Deus tem responsabilidade com a palavra dele. Então, se o seu pedido não estiver alinhado com a palavra, não adianta, irmãos. É igual o que lá o Tiago fala: pedis e não recebeis porque pedis
mal, para gastardes nos vossos próprios deleites. Não é isso que diz lá? Pedis e não recebeis. Exatamente. Agora, se as palavras dele estão em mim, eu vou pedir e o meu pedido vai estar alinhado com a palavra dele e ele tem compromisso com a palavra dele. Aleluia. Passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Deus é fiel para cumprir, irmãos. Ainda que o homem seja infiel, Deus é fiel. Deus permanece fiel. Amém. Deus tem compromisso com a palavra dele. Então, se você é cheio da palavra dele e o que você faz, as suas atitudes estão alinhadas com a palavra, você é poderoso em Deus. Tem muita gente pedindo e não está recebendo. Talvez. Vamos lá, vamos alinhar isso aí. Como é que está sendo esse pedido? Né? Será que está alinhado com a palavra? A oração que prevalece é a oração que está alinhada com a palavra de Deus. Se a tua oração não estiver alinhada com a palavra, vou fazer até uma oração espiritual. Eu convoco o reino celestial para entrar com providência, enviar um anjo com a espada de fogo, para fazer juízo com aquela pessoa lá. Quebra as pernas, corta o braço. Porque tu és fiel, Senhor. Tu conheces o meu coração. Conhece o meu coração. Você entende? Aí a pessoa diz assim, eu tenho orado tanto, oro 4, 5 horas por dia, não está acontecendo o que é? Não vai acontecer mesmo, não está alinhado com a palavra. Amém? Claro que eu exagerei um pouquinho, né, irmãos? Mas você sabe que tem umas pessoas que às vezes elas se perdem nisso aí, né? Então, queridos, a sua oração precisa, para que você seja ouvido e respondido, estar alinhado com a Bíblia. E a Bíblia é equilibrada. Existe um ensinamento equilibrado na palavra de Deus, irmãos. Ela não é desequilibrada. Sabe por quê? Porque Deus não é doido. Deus não é louco, irmãos. Jesus também não era doido nem louco. Amém? Meu Deus, ele é sábio, irmãos. Doido, louco, muitas vezes são algumas pessoas que interpretam a Bíblia da forma que acham que tem que interpretar. Mas a Bíblia é equilibrada. Amém? Não vá nem para uma vala do erro, nem para outra. Fique no centro da palavra. Amém? Fuja da religiosidade. Fuja da religiosidade. Então, irmãos, eu amo esse versículo, porque desde que o Espírito Santo me revelou ainda mais profundamente esse versículo, irmãos, eu tenho levado ele comigo e tenho praticado ele. Amém? Se você permanecer em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiseres e vos será feito. Está muito alinhado com a palavra de Deus que diz assim, tudo o que pedirdes em oração, crendo, recebereis. Amém? Tudo é possível ao que crer. Tem muita gente que fala muito assim, mas Deus ele é poderoso. Não existe impossível para Deus, mas não existe impossível para o crente também. Amém? Deus, Lucas 1,37, né? Por acaso algo demasiadamente impossível para Deus? Não. Né? Lucas 1,37 diz isso. Mas a mesma Bíblia que diz, Lucas 1,37, que não existe impossível para Deus, também diz que não existe impossível para o crente. Para o crente que tem a palavra nele. Amém? Está em Cristo e tem a palavra. Porque aí o que ele falar vai estar alinhado com a vontade do Pai e vai acontecer. Aleluia. Amém. Glória a Deus, né? Bom demais, né? Agora no versículo 8, preste atenção, diz assim, nisto é glorificado o meu Pai, em que deis muito fruto. Quando o Senhor é glorificado? Quando que Deus é glorificado? Quando você dá muito fruto. Amém? Muito fruto. Você foi chamado para frutificar muito. Você foi chamado para ser uma fruteira de Deus. Amém, queridos? Aleluia. Então o nome do Senhor é glorificado quando você produz, muito fruto. Quando você dá muito fruto. Fruto do quê? Fruto de justiça, fruto do Espírito. Aleluia.
E assim vos tornareis meus discípulos. Percebe que assim vos tornareis meus discípulos. Versículo 9. Como o meu Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Versículo 10. Se guardares os meus mandamentos. Olha só, mais uma condição aqui, né? Se guardares os meus mandamentos, vírgula, permanecereis no meu amor. Não tem como eu guardar o mandamento de Deus e não permanecer no amor de Deus. O próprio Jesus, ele enfatizou muito isso. Ele pega assim, vou fazer o seguinte, vou resumir os mandamentos, né? A nova aliança eu vos dou aqui. Amarás a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Amém? Ele falou isso, não é verdade? Se guardares os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito estas coisas para que a minha alegria esteja em vós e a minha alegria, a vossa alegria seja completa. Amém? Quantos querem a alegria completa? Está aí um contexto para você se basear aí. Aleluia. Sabe, irmãos, e a alegria é fruto do Espírito. Né? Já que nós estamos falando aqui de alegria, né? A religião, ela engessa, né? Então a religião, ela está tão acostumada com algumas situações, por exemplo, que existe o culto ao choro, né? Inclusive lá tem alguns países, nos Estados Unidos também tem pessoas que são contratadas para chorar em velório. Né? É verdade, irmãos, que são pagas, né, para chorar. A pessoa vai, né, às vezes tem uma pessoa lá que talvez não é tão querida assim, né? Vão contratar umas 4, 5 choronas aí para dar uma... não, mas falando da questão de choro, tem pessoas que cultuam o choro. Ou seja, eu vou ver se eu choro um monte aqui para... Nós vamos ser equilibrados, né? Mas eu estou falando de extremo, né? Amém, irmãos? Então, o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Jesus chorou pela morte do seu amigo Lázaro. Amém, queridos? Então, não é pecado chorar. Amém? Agora é pecado você viver chorando. Amém? Não, eu vou chorar. Parece que eu preciso. Quanto mais eu chorar, parece mais assim, Deus, né? Eu vou comover Deus, eu vou mudar Deus com as minhas lágrimas. Irmãos, você sabia que crocodilo também chora? Você já ouviu a expressão lágrimas de crocodilo? Vou explicar para você o porquê dessa expressão lágrimas de crocodilo. Amém? Você quer saber? Você é curioso? Por que esse ditado, lágrimas de crocodilo? O crocodilo, ele tem uma glândula, a glândula lacrimal dele, né, porque a boca do crocodilo é assim chata, né? A glândula lacrimal dele fica muito próxima da mordida, né, da mandíbula dele. Né? Então, quando ele vai abocanhar para se alimentar, pressiona a glândula lacrimal e aí escorre a lágrima. Então, lágrimas de crocodilo, ou seja, no mesmo momento que o camarada está chorando, mas às vezes ele está chorando comendo alguém. Né? Em vez de estar em união, está em unhão, né? Por trás, né? Então, queridos, assim, não é o choro que comove Deus, não é o choro que muda Deus. O que muda Deus é uma vida de fé. O que muda Deus é a prática da palavra. O que muda Deus é um homem e uma mulher cheio do Espírito Santo. Não é que muda Deus, irmãos, entenda, né? Deus não muda. Amém? Move isso. Oh, aleluia, amém. Eu aqui na velocidade aqui acabei. Não que muda Deus, mas que move Deus, amém? Deus não muda. A Bíblia diz que Deus não muda. Em Deus não há sombra de variação e nem de mudança. Amém? Deus não muda. Pronto, Ele não muda com a sua lágrima, Ele não muda com nada. Ele é por natureza o que Ele é. Ele é o que é. Amém? Então, não tem esse negócio de você querer fazer beicinho, carinha de coitadinho para Deus e falar assim, tu sabe. Não. O que agrada a Deus e o que move Deus a teu favor é uma vida de prática na palavra. Amém? Hebreus fala isso, irmãos. Hebreus capítulo 11, verso 6, diz que a fé...
Vou pegar o 11 diz o significado da fé, o 11:1, né? Que a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas se esperam, ou se aguardam. Amém? Os olhos não veem, mas eu aguardo. Mas o que alegra a Deus é uma vida de fé. No versículo 11:6 diz que é impossível agradar a Deus sem fé. Ou seja, sem fé é impossível agradar a Deus. Então, se a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus, logo eu entendo que com fé eu agrado a Deus. Quantos querem agradar a Deus? Com choro eu agrado a Deus. Depende, se as suas lágrimas forem de crocodilo, não agrada, amém? Mas assim, queridos, o que move Deus é uma prática da palavra. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Então, eu estava falando da questão da alegria. Primeiro eu falei do choro, né? O choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã, não deve permanecer. A tristeza pode até por um momento surgir por alguma determinada situação, mas ela não deve permanecer, porque você é feliz e não está feliz. Você é feliz e pode por um momento estar triste, mas tem muita gente que age ao contrário, né? Eu estou feliz, mas a minha vida é triste, né? Então, se você vive assim, fica difícil. Você não está cooperando com Deus, né? A teu favor. Amém? Mas sabe, irmãos, a alegria, ela é uma manifestação que glorifica a Deus. Brados de alegria, óleo de alegria. Amém? Não é verdade, irmãos? Lá em Gálatas 5:22 diz sobre o fruto do Espírito é. E a alegria está no meio. Amor, paz, alegria. Amém? A alegria está... Por que o fruto do Espírito é tristeza, choro, murmuração, fofoca? Não. O fruto do Espírito é alegria. Alegria, alegria. A alegria é uma expressão que glorifica a Deus. Ah, pastor, mas como que acontece isso, irmãos? Jesus, ele veio a apresentar a paternidade de Deus, certo? Quantos tem filho aí? Levante a mão. Tem filhos? Amém. Se o seu filho viver chorando, isso te alegra? E se o seu filho está satisfeito, está realizado, está feliz, está sendo grato, agradecendo pelo que já tem, pelo que está acontecendo, você se alegra muito mais? Jesus falou assim, ó, se vós, pais, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial vos dará com ele todas essas coisas. O amor de Deus é infinitamente maior do que o meu e o teu. Amém? Então o que alegra a Deus é a sua alegria. Amém? E sabe, irmãos, se eu alegro Deus, eu sou forte. A alegria do Senhor é a minha força. Se Deus está alegre com você, você é forte. Agora, se Deus estiver, né? Como nós falamos de Provérbios, né? No último quinto lá, né? 6 coisas, né? A 7ª o Senhor abomina, né? Amém, queridos? Quantos são alegres aí? Amém. Aleluia! Então escancara a canjica aí. Não, Isso mesmo, querido, isso mesmo. A ciência diz que até rejuvenesce, até ajuda nas rugas, né? Aleluia. Aleluia. Então a alegria, irmãos, é uma expressão que glorifica a Deus. Júbilo, irmãos, é brado de alegria, de louvor, honra ao Senhor. Aí tem gente que pensa assim, hein? O negócio é esse. Eu tenho que, né? Eu sou espiritual. E pensa que ele atribui a espiritualidade à cara feia, à ruindade, sabe? É tipo assim, não, isso não é, irmãos, isso se chama farisaísmo. É uma expressão, né, aderida de um grupo judeu que se chamavam fariseus. Se você pegar Mateus capítulo 23, você vai ver ali o que Jesus censura, né? Ele fala de hipócritas, fariseus, né? E aí ele censura muito, se você for olhar a prática deles, que Jesus cobra muito ali, tem muitas pessoas que você vai conseguir, muitas vezes, identificar nessas práticas religiosas, o que é condenável por Deus. Amém? Porque Deus quer atitudes de louvor. Aleluia. Amém? Você foi abençoado, queridos? Amém. Aleluia. Eu quero chamar aqui
Aleluia, louvor. Aleluia. Glória a Deus.